Eric Martin atravessou décadas de rock mantendo uma coisa rara, uma voz reconhecível e uma história que ainda desperta curiosidade. Eric Martin, voz do Mr. Big, falou em entrevistas sobre carreira, Masters of Voices e os próximos passos na música. Veja os principais pontos, a importância do vocalista e por que ele segue relevante para fãs de rock. A primeira reação de muita gente pode ser olhar apenas para a manchete. Mas esse assunto tem camadas que explicam por que ele ganhou tanta força e por que tanta gente começou a comentar. O ponto de partida é simples. Eric Martin falou sobre carreira, Masters of Voices e próximos passos. Só que quando esse detalhe entra no radar do público, ele deixa de ser apenas uma informação isolada e passa a conversar com memória, expectativa, identidade e emoção. É por isso que esse tipo de notícia não fica parado. Ele circula, provoca comentário e faz cada fã tentar entender o que pode vir depois. E é justamente aí que a história fica mais interessante. O vocalista do Mr. Big ficou marcado por uma voz forte e melodias muito conhecidas. Esse contexto muda tudo, porque ajuda a explicar por que pessoas que talvez nem acompanhem cada atualização de perto acabam prestando atenção. Existem assuntos que crescem porque tem novidade, mas existem outros que crescem porque tocam em algo que o público já carrega há muito tempo. No rock, declarações, releituras e encontros entre artistas nunca ficam só na superfície. Fãs analisam contexto, trajetória, influência e autenticidade. Por isso, uma fala, um tributo ou uma nova versão pode abrir discussões sobre legado, coerência e o futuro do gênero. Mas existe um detalhe que muita gente pode deixar passar. Artistas veteranos precisam equilibrar legado e renovação. Quando a notícia chega ao público, ela não chega sozinha. Ela vem acompanhada de lembranças, comparações, expectativas e até desconfiança. Tem gente que se emociona, tem gente que comemora, tem gente que critica e tem gente que fica esperando mais informações antes de formar opinião. O mais importante é entender que projetos paralelos ajudam a manter conexão com públicos diferentes. Esse detalhe ajuda a separar uma notícia comum de um assunto capaz de prender atenção. Porque não se trata apenas de dizer que algo aconteceu. Trata-se de mostrar por que isso importa, porque mexe com tanta gente e porque pode ter consequência para artistas, fãs, mercado e cultura popular. Só que o ponto central não está apenas no anúncio em si. A relevância de Eric vem de técnica, carisma e memória afetiva do rock. Essa reação do público é parte essencial da história. Hoje, uma novidade não depende apenas de comunicado oficial ou de grande chamada em portal. Ela ganha corpo quando fãs comentam, recortam, compartilham, discutem e transformam a informação em conversa. É nesse momento que o assunto deixa de ser apenas notícia e vira movimento. Também existe um lado de expectativa. Sempre que um nome forte, uma marca conhecida, um festival importante ou uma obra querida volta ao centro das atenções, o público começa a imaginar possibilidades. Alguns querem detalhes concretos. Outros querem bastidores. Outros querem apenas sentir que fazem parte daquele momento. Essa mistura cria curiosidade e mantém a audiência presa até os próximos desdobramentos. Na prática, é assim que esse tipo de assunto se espalha. Primeiro vem a surpresa. Depois vem a pergunta que todo mundo faz. Por que isso está acontecendo agora? Em seguida aparecem as comparações, os comentários, as teorias e as opiniões mais fortes. A partir daí, o público passa a acompanhar não apenas o fato principal, mas tudo o que pode surgir ao redor dele. Esse movimento também mostra como o entretenimento funciona hoje. Uma notícia não vive mais apenas no site em que foi publicada. Ela atravessa redes sociais, grupos de fãs, cortes de vídeo, comentários no YouTube e conversas de bastidor. Quanto mais o assunto toca em nostalgia, emoção, surpresa ou identificação, maior a chance de continuar circulando por mais tempo. O cuidado aqui é separar expectativa de confirmação. Quando um assunto começa a circular com força, é comum que fãs acrescentem desejo, teoria e interpretação. Por isso, o mais correto é olhar para o que foi divulgado, entender o contexto e evitar transformar curiosidade em certeza absoluta. Isso não diminui a importância do assunto. Pelo contrário, mostra que ele merece ser acompanhado com atenção, sem exagero e sem invenção. O que realmente chama atenção é o que esse movimento revela. Em muitos casos, o que parece pequeno agora pode ganhar dimensão maior nos próximos dias. Uma apresentação pode abrir portas para novos públicos. Uma parceria pode reposicionar artistas. Uma releitura pode dividir opiniões e reacender debates antigos. Uma novidade de cinema, música, TV ou games pode crescer porque conversa diretamente com a ansiedade de quem já acompanha aquele universo. Outro ponto que pesa é a memória afetiva.
O público não reage apenas ao fato frio. Reage ao que aquilo lembra, ao que representa e ao que promete. Por isso, temas ligados a grandes artistas, franquias famosas, eventos tradicionais e músicas marcantes costumam ter uma força diferente. Eles não começam do zero. Já chegam carregados de história. Também vale observar o lado do mercado. Quando um assunto ganha tração, ele pode influenciar venda de ingressos, busca por músicas, audiência de streaming, interesse por entrevistas, procura por produtos, comentários em páginas especializadas e até decisões futuras de artistas e empresas. Às vezes, a repercussão do público ajuda a mostrar que existe demanda real para mais conteúdo, mais shows, mais lançamentos ou mais informações. Do ponto de vista de quem acompanha, o melhor é ficar atento aos sinais. Uma nova declaração, uma imagem, um trecho de música, um anúncio de data, uma publicação oficial ou uma reação de fãs pode mudar o rumo da conversa. É por isso que assuntos assim não terminam no primeiro impacto. Eles continuam se desdobrando, principalmente quando envolvem nomes que já têm uma base apaixonada. E quando a gente olha com calma, percebe que o impacto é maior do que parece. A pergunta que fica é: esse movimento vai ser apenas uma repercussão rápida ou o começo de algo maior? Essa é a parte que ainda mantém todo mundo observando. Porque quando um assunto desperta curiosidade de verdade, as pessoas não querem só saber o que aconteceu. Querem entender o que isso muda, quem ganha força, quem pode ser impactado e qual será o próximo passo. Por enquanto, o que dá para dizer é que Eric Martin do Mr. Big fala sobre nova fase na música e entrou na conversa porque reúne os ingredientes que mais movimentam o público: identificação, expectativa, surpresa e possibilidade de novos capítulos. E quando esses elementos aparecem juntos, dificilmente o assunto passa despercebido. No fim, o mais interessante é perceber como um único assunto consegue abrir tantas conversas diferentes. Escreve nos comentários o que você pensa, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para receber os próximos vídeos.